Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso Cabe Memórias para você. E hoje temos aqui o prazer de receber o Tenente Alberto, né, uma lenda viva na Polícia Militar, turma de 69. 69. Né? 68 e 69, né, Alberto? Tá ali. Foi. Eu fiz o concurso em 68, mas só incorporei em 69. 69, né? E o Alberto, gente, ele trouxe uma coisa aqui pra gente hoje, um arquivo que hoje ninguém tem mais. Então, infelizmente, a Polícia Militar, o acervo histórico é muito pobre ainda. Então, nós resgatamos esses documentos aqui, através desse programa, exatamente para mostrar a nossa história, como começou a Polícia Militar. E nós estamos trazendo aqui as turmas de 67, 68, 69, 70 e por aí vai, né? E comigo aqui, como sempre, Francine Marques, nossa jornalista-chefe aqui da CAB. Muito obrigado, Francine, pela presença. Alberto, meu irmão, então vamos começar do princípio. Como é que você chegou na Polícia Militar e depois, né, veio para essa parte motociclista? Mas como é que foi sua chegada na Polícia Militar? Foi uma coisa imposta pela família? Já veio um histórico familiar? Conta pra gente como é que você ingressou na corporação. Realmente eu tenho um histórico familiar, que meu pai gostava de motocicleta. Certo. E eu nasci no Sul, depois nós fomos para Natal, ele era da Força Aérea. E São Paulo, Cumbica. Saiu do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte. Nossa. Base aérea de Parnamirim. Foi quando eu era ainda criança lá, 8, 10 anos. E aí depois fomos para Cumbica, onde não existia aquele aeroporto. Ali eram 2 hangares do esquadrão de salvamento aéreo, que era um esquadrão de helicóptero e um esquadrão de SA-16. É uma aeronave que pousa na água. Uhum. E saindo de lá, a minha mãe não se adaptou ao clima de São Paulo. Aí ele pediu transferência para o Galeão, Rio de Janeiro. Aí eu já estava com 14, 15 anos, né? E aí eu comecei a andar de moto antes disso, dessa época. Entendi. E meu pai, quando veio para Brasília, ele aposentou da Força Aérea, né, cumpriu o tempo dele lá, veio embora para Brasília. Só que, quando nós morávamos no Rio, eu estudava no ginásio Brigadeiro Newton Braga, um ginásio de referência educacional, que é na Ilha do Governador. E eu ficava olhando lá na base, tinha os motociclistas da aeronáutica, ficava correndo atrás do que passava mais de 60 ali na Praia do Galeão. Mas seu pai também era motociclista, não? Não, meu pai era controlador de voo. Ah, sim. E eu ficava lá olhando, e eu pensava comigo, um dia eu vou ser motociclista, um dia eu tenho que andar numa Harley Davidson dessa. Que entendeu? Maravilha, né? Aí vim, mas lá no Rio de Janeiro, eu costumava correr da polícia, porque meu pai viajava pela FAB e ele tinha uma motocicleta Monarch de 350 cilindradas e deixava lá em casa e tal, e não era para mim pegar, mas com a ajuda da minha irmã, ela abria a garagem, a minha mãe ficava lá em cima, minha casa era assim, tinha que subir uma escadinha, e eu pegava a moto, levava lá para frente da casa do outro vizinho lá e ia dar uma volta na praia, porque naquele tempo... na praia da Ilha do Governador, no Jardim Guanabara. O tempo podia, né? Tranquilo, era mais tranquilo, né? Não é que podia, não. Para pilotar a moto, tanto é que a polícia, tinha a polícia militar e a polícia de vigilância, que chamava PV, polícia de vigilância. E eles tinham um Fusquinha, isso foi em 66, mais ou menos. Eles tinham 66, não, 64, 64. Aí eles tinham um Fusquinha 1.200 cilindradas, 6 volts, entendeu? E aí, quando eu aparecia na praia, eles não se usava capacete Fusquinha naquela como época. esse aqui, ó. Fusquinha como esse aqui, né? Isso, só que esse aí já é 1.300. Esse é 1.300. E o deles era 1.200, porque... O Fusquinha 64 ainda era 1.200. A gente vai falando aqui e a gente vai apresentando os documentos aqui, né? Então, e ele já está aqui. E o que eles faziam?
eles faziam a manobra na praia, quando me viam de moto, via que eu era menor. Você era um menino, né? Menino. E aí quando eles tentavam fazer a manobra, que o trânsito na praia sempre foi cheio, aí eles corriam, aí tentava correr atrás de mim. E eu me lembro que um dia desses, no domingo, a praia cheia de gente, e eu fiquei procurando eles, assim, se eles já estavam colando comigo, e eu esqueci do trânsito na frente e bati num gordinho de uma mulher, rapaz, e eu caí no chão. É bem feito, viu, Alberto? Porque você... Eu caí, rasguei a calça. Fugindo da PM. Tal, Fugir da PM nunca é bom. A senhora, a motorista do gordinho até foi lá me socorrer, entendeu? Uhum. Me levantou e tal. Você está bem? Ela toda preocupada. Não, estou. Só que eu bati com o pneu da moto no para-choque dela. Então não amassou o carro dela, não teve problema nenhum. E eu estava preocupado, era com os policiais. Os PV lá fazendo a manobra. E nesse dia eu me lembro que eu consegui subir, que a Ilha do Governador tem muito morro, e eu consegui, aí conhecia tudo aquilo lá. Aí eu subi, fui lá para cima do morro e ficava olhando onde que eles passavam, né? Se eles já tinham ido embora e tal. E eu me lembro que nesse dia eles também demoraram, devia estar me esperando por algum lugar, e na rua Oreste Rosália, ela é uma rua que sai de 2 morros assim e cruza. E eu falei, acho que eles já foram embora. Montei na motocicleta, tal, dei partida, fui descendo a rua. De repente, vem eles de frente descendo e eu descendo de outra rua. Aí foi outro pega naquele dia que ela tá. Mas eu consegui me salvar dele e colocava a moto na garagem, chegava lá toda apavorada e minha mãe... Ué, parece que eu vi o barulho da motocicleta. Imagina, mãe, imagina. E a minha irmã, não, eu acho que ele está funcionando a moto lá para consertar alguma coisa, porque eu já mexia com a parte mecânica também. A paixão de moto é desde criança, né? Desde garoto. E eu ficava louco e tal. Aí quando eu vim para Brasília, aí meu pai foi para a reserva, recebeu um convite para trabalhar no Ministério da Educação, para montar a estação rádio do Ministério da Educação. E ele veio na frente e eu já tinha 18 anos, fiquei servindo na base aérea do Galeão. E depois eu fui para o material bélico. Foi a minha paixão por arma, começou aí também, né? Porque eu sou da Federação de Tiro, fui... Ah, que bom. Eu, Coronel Lobo, nós já viajamos esse Brasil todo com patrocínio da VASP. Eu arranjava, porque todos eles também eram meus amigos daquela época. Lobo Júnior, né? É o Lobo Júnior, né? É o Lobinho. O Lobinho, porque o outro já faleceu. Uhum. E eu arranjava o patrocínio da VASP, né? Porque os garotos da VASP, da Viplan, eram meus conhecidos. Você é da época do coronel também, aquele que a mulher matou? Sim. Coronel médico, né? É o Cerqueira. Cerqueira. Ele... o Coronel Ferro da minha turma também, que é atirador. Ferro Lima. Ele foi cadete, eu dei aula pro Ferro. É, né? É. Que maravilha. Entendeu? Coronel Ferro. Coronel Ferro é um excelente atirador da minha turma. Com certeza, desde aquela época. E o filho do Coronel Edson também, o Renato. Renato Costa. Renato Costa. Ele atirava com Renato Costa era canhoto. Ele atirava com um revólver de 6 polegadas de cano. Eu lembro mais do Ferro, assim. O Renato não lembro tanto como atirava. Não lembro, mas eu lembro do Coronel Ferro, Menegassi. Menegassi. Né? Essa galera aí do tiro. Coronel Menegassi, o Ferro. Foram todos cadetes, passaram da minha mão. Montei pistas de IPSC. Que legal. E eles faziam as provas de IPSC, né? Ah, beleza. Então, um dos pioneiros, além das motos, também a gente pode falar dos pioneiros eu gosto de arma tiro, né? E tenho muita medalha, muito troféu que eu ganhei nesse Brasil. Estou de São Paulo, de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, né? Nós ficamos hospedados naquele quartel do Batalhão de Caçadores na Bahia, lá em Salvador. E aí, nesse tempo, eu já estava na reserva. E o que acontecia? O Coronel Lobo tinha que vir embora porque tinha que trabalhar na segunda-feira, né? Geralmente os... você já estava na reserva? Já, nessa época já. Não, mas antes disso eu já era já tirava, né? Já tirava. Sim.
E aí eu estou contando já adiantando, né? O Coronel Lobo trabalhava, estava na ativa ainda e eu tinha ido para a reserva. Aí ele vinha embora no domingo à noite, né? Que tinha que trabalhar na segunda-feira. Você não. E eu ficava na praia, Nossa. sofrendo na praia de Salvador, Natal, no Rio Grande. Eu fui com a minha mulher para o Rio Grande, ficamos mais 5 dias na praia, na beira da praia, um hotel na beira da praia. Maravilha. Levava a minha Mas mulher. vamos lá, você veio para Brasília. Aí eu vim para Brasília porque meu pai me chamou para vir para Brasília. Eu queria ser mecânico de aeronave, da Força Aérea. Eu já estava servindo no Parque de Material Bélico e eu fui e fiz o concurso para ser sargento especialista em aeronaves. Só que eu passei em todas as matérias, inclusive a prova no Maracanã, o Maracanã lotado. No psicotécnico, primeiro fazia o psicotécnico, depois fazia as outras provas. E no psicotécnico, eu fiz o psicotécnico. Quando eu fui fazer as outras provas, o Maracanã vazio, praticamente vazio. Tinha assim umas 5, 6 mil pessoas, mais ou menos. Uhum. Porque o psicotécnico tinha derrubado todo mundo, Nossa. entendeu? O psicotécnico era difícil. Bom, aí eu fiz... Então, o motociclista que fugia da polícia nem imaginava Não. que um dia ele seria o policial, né? Nem pensava, não tinha essa ideia. Já estava na A FAB, polícia né? naquela época era assim, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Que era assim, aquele uniforme caque, ainda era daquele tempo. E quando eu cheguei em Brasília, aí sim, já tinha uniforme, né? Esse uniforme que nós usamos até uns tempos atrás aqui. Bom, aí meu pai falou, meu filho, vem embora, porque Brasília está começando e tem muito campo aqui para trabalho e tal. E se você quiser fazer de novo prova para a Força Aérea, você faz o ano que vem. Vem experimentar. Né? Você já sabe o procedimento e tal. Eu passei em todas as matérias, eu fiquei em matemática. Eu não sou muito bom de matemática, não. Aí vim embora para Brasília e fiquei aqui 2 anos trabalhando em vender terreno. Eu tinha uma Kombi, ele me deu uma Kombi, meu pai me deu uma Kombi, fui vender terreno aqui por Brasília, aqui no entorno. Quando A foi... gente está falando de que ano isso? 67. 67. Tinha muito terreno ainda para vender, né? 67, 68 tinha. Ganhei muito dinheiro, mas é que eu não tinha essa visão, né, que eu tenho hoje, senão... aí, quando foi em 68, um subtenente que morava, que era vizinho nosso, subtenente... Esqueci o nome dele aqui agora, mas ele me incentivou, Roberto, vai ter prova para PM, você não quer fazer não e tal? Aí eu falei, bom, a polícia não era tão bem vista, né? Aí eu falei, eu vou tentar, vou fazer. Aí eu vim para fazer a prova, mas só era, a altura era 1,70 m. Era 1,70 m. Era 1,70 m, só entrava quem tivesse com 1,70 m. Eu não tinha, eu tinha 1,64 m. Mas aí aconteceu o seguinte, a Polícia Militar aqui em Brasília, a rádio patrulha era da Polícia Civil, né? Então, a Polícia Civil ia passar as rádio patrulha para a PM. E aí, o que aconteceu? Eles estavam precisando de motorista, que na época só tinha 2 categorias de motorista. Era amador e profissional. E eu era motorista profissional, porque eu tirei carteira, fiz questão de tirar a profissional. Então, aí aí o subtenente me chamou para ir para fazer as provas e tal. Eu fui fazer as provas, mas não tinha 1,70 m. Aí tinha que ter autorização do comandante-geral ou do chefe de Estado-Maior. Para poder... Coronel Guaraci era o chefe de Estado-Maior. E como a polícia estava precisando de motorista e só aceitava motorista profissional, A brecha. para assumir as rádio patrulha, aí eu fui, ele me apresentou, o coronel me levou lá no QG, que era no edifício Venâncio. Era. Era. O pessoal já falou sobre isso aqui. Era edifício Venâncio.
E eu fui lá e o coronel olhou, pegou minha habilitação, viu que eu era motorista profissional e falou, não, então tudo bem, se você vai fazer as provas. Se você passar, você vai ser autorizado a entrar não pela altura. Aí eu, perfeitamente. Eu fiz as provas, fui bem classificado, porque eu estava vindo de uma prova do Rio de Janeiro para sargento da Força Aérea. E fui bem... Preparado já. Já preparado. Então, cheguei aqui em Brasília e eu fiz as provas em 68. E só incorporei em 69, né? E quando foi em 68, eu estava andando pelo plano piloto e eu vi os motociclistas da aeronáutica fazendo uma demonstração, né? Umas acrobacias. Só não tinha escada, mas ninguém subiu na escada, só esse sargento aqui que é vivo até hoje, Sargento Bessa. Sargento Bessa. Sargento Bessa subiu numa escada, ficava o tenente com o megafone. Agora o Sargento Bessa vai subir na escada sem ninguém pilotar a moto. Isso no Eixão? No Eixão. No Eixão. No setor de hotéis por ali. Aí eu olhei lá, vinha o Sargento Bessa em cima de uma escada, sentado no último degrau, sem ninguém pilotar a moto. Para mim aquilo foi incrível, entendeu? Vou fazer também. Meu Deus do céu, tem que ser motociclista da polícia. Entrei na polícia e tal, na minha turma de 69, entrei em 69. E aí eu fui designado para a companhia de trânsito, porque a Rádio Patrulha estava para chegar, mas não tinha chegado ainda. E eu fui para a companhia de trânsito e comecei a correr atrás desses garotos aí, tudo que eu já mostrei para vocês aí, de Nelson Piquet, Pupo Moreno, né? Collor de Mello. Eu vi o Emerson Fittipaldi por aí também. O Emerson O Emerson era de São Paulo, ele está numa... A gente tem uma foto. Aqui, ó. Tá aqui. Legal, né? É bacana, hein? Aí sou A gente eu. está falando de uma Brasília que os meninos podiam ficar dando cavalo de pau e fazendo loucuras no meio da rua, porque Brasília era vazia naquela época, né? Isso. Brasília era vazia. 69, Só que 69. E eu fui para a companhia de trânsito e me deram um Fusquinha, que é esse. Tá aí ele. É isso aí. Esse Fusquinha 70, né? É. Ele já modelo 70, E eu começava a correr atrás deles. Tem um caso interessante sobre isso, porque eu atirava, metia bala nesses garotos tudo, rapaz. Mas atirava assim para assustar mesmo, para ver que era a polícia. E quando foi um dia, o P2 da unidade, do 1º Batalhão, era um gaúcho, muito educado ele me chamou, falou, olha, Alberto, eu quero te falar que veio aqui uma comissão de senhoras Te denunciar. Da quadra 206 e 208, e elas te chamaram de famigerado, que esse famigerado vai acabar matando uma de nossas crianças. E As crianças tocando terror. as crianças tocando terror, de moto e de carro. E aí aí ele falou comigo, olha, eu estou fazendo um inquérito, quando chegar lá pelas 10 horas, tu vai para a rua, tranquilo. Quando chegar lá pelas 10 horas, mais ou menos, você volta que eu vou te ouvir, para saber o que, tu já vai vendo aí o que você vai falar. Eu falei, perfeitamente. Aí eu fui para a rua com o meu companheiro, tal, de viatura, e quando eu cheguei numa banca antigamente o resultado da loteria era nas bancas de jornais. E não existia assim, casa lotérica. Aí eu fui na banca de jornal, primeira página do Correio Brasiliense, uma foto. O tamanho da foto era do tamanho do jornal. Um garoto de moto em cima da calçada, sem capacete, que naquela época não se usava capacete, e uma senhora
caindo com os pacotes De compras. de compras, que não era de plástico, era tudo aqueles De papel. papel. A senhora soltando os pacotes assim, e ela caindo, e o cara que fotografou do jornal, ele pegou o garoto assim, olhando para trás e rindo da mulher, né? Então, Ele atropelou a pedestre na calçada de moto. em cima da calçada Aquelas de crianças moto. queridas, né? Isso. Entendi. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, isso caiu do céu para mim. Aí peguei o jornal, comprei o jornal. Aí fui 10 horas, voltei pro quartel tal. Capitão, eu tô aqui tal, para depor, né, sobre o problema e tal. Aí disse que o Vargas era o nome dele, Capitão Vargas, ele era o P2 do 1º Batalhão. Aí ele falou, tudo bem, Alberto, vamos lá. Aí botaram o papel na máquina, carbono, regularam, o sargento regulou lá e tudo e tal. Alberto, eu quero te perguntar o que você tem a dizer sobre isso e tal. Ele explicou a situação e eu falei, o senhor já leu o jornal de hoje, o Correio Brasiliense? Ele falou, não tive tempo ainda de pegar no jornal. Aí eu peguei o jornal que eu tinha, mostrei para ele. Quando ele viu a foto assim, ele falou, rapaz, aí, peraí que eu vou lá falar com o comandante. Aí subiu, foi lá para o comandante do batalhão, era em cima, né? Hoje é academia. Isso, hoje é academia. Aí ele foi lá, me mostrou para o coronel lá, as fotos. E aí passou uns 20 minutos, ele voltou e disse, pode ir embora trabalhar. Está tudo certo, não vou nem te ouvir. Aí eu falei, sim, mas por que o senhor não... Não, o coronel ligou para a senhora. Naquele tempo não tinha celular, era só... Em casa, telefone fixo. Orelhão, né? O orelhão. Ele ligou para a senhora e falou, dona fulana, a senhora já viu o Correio Brasiliense de hoje? Aí ela falou, não, coronel, não li. Eu sugiro que a senhora leia. Pum, bateu o telefone. Acabou. Meu Deus. Você foi salvo por uma imagem, né? Olha só, não imagina. tem argumento, né? E daí, essa foi a minha vida na companhia de trânsito, com o coronel Bichara, que era tenente, na época ele era o comandante do pelotão de motociclistas, e eu tenho um histórico, né, com ele, indo para o Rio de Janeiro numa viatura sem autorização. Essa história é antiga, conhecida. Antiga. Essa história eu quero saber. conhecida. Por favor. A história é o seguinte, nós íamos, toda vez que saiu o pagamento, a gente ia para o Rio de Janeiro, de carro particular. Carro próprio, né? Carro próprio. E quando foi nesse fim de semana, a esposa dele estava no Rio com as crianças, e eu era o motorista dele, estava no quartel, já me aprontando para ir com o carro de um colega nosso, que também era da companhia de trânsito, era o Ivan Veron. Depois ele foi para a Polícia Civil. E o Veron queimou a junta de tampão do Corcel dele, e ele levou no Slavieiro, que era o representante aqui e tal, e desmontaram o motor todo e prometeram que entregaria para ele na sexta-feira. Só que não aconteceu, porque ele disse que faltou mecânico e não sei o que e tal. E ele não pôde ir nesse carro. Ele voltou para o quartel, falou com o tenente, né? O tenente Bichara. E o tenente Bichara tentou uma viatura, um outro carro particular. Ligou para o coronel Bauer, na época, eu me lembro, o coronel Bauer tinha um carro particular, e o coronel Bauer, que era o tenente também, junto com ele, disse, não, Bichara, eu não posso te emprestar, porque eu já combinei o churrasco numa chácara com minha família e tal. Aí ficamos no pátio lá, acabou o expediente, todo mundo foi embora e a gente no pátio. E nós tínhamos recebido 21 viaturas novas, 0 quilômetros. Aí o Bichara chegou para mim e falou, Roberto, nós dois no pátio de noite, assim, era às 8 horas da noite. Ele, puta, eu tenho que ir para o Rio, rapaz. Aí ele falou, sem carro. Sem carro, como é que nós vamos fazer? Aí eu olhei assim para ele e falei, se é para ir numa dessas viaturas, eu já vou lá dentro buscar a chave. Você também deu a ideia, né?
Aí eu fui lá, peguei a chave da viatura e nós fizemos um esquema que foi difícil para descobrir que eu tinha ido com essa viatura. Porque nós pegamos a minha viatura, a manutenção ficava lá embaixo na Polícia Federal, onde que era o Forte Apache, que na época. Então o tenente, sexta-feira, encerrava o expediente, ele baixava as portas e só na segunda-feira. Só que na segunda-feira era feriado. Parece que era um feriado que teve aí na segunda-feira. Aí ele pegamos uma viatura, fomos embora para o Rio e na prancheta lá eu coloquei a minha viatura baixada lá na Polícia Federal. Você trocou as viaturas? Troquei. Fui numa outra viatura, né? E aí eles contavam. Aí teve o problema, né? Nós fomos para o Rio, a viagem tranquila, tudo bom e tal. Chegaram no Rio? Não chegamos no Rio, não. Foi em Santos Dumont, na cidade de Santos Dumont, perto do Rio de Janeiro, perto de Juiz de Fora, por ali. Opala daquela época estava surgindo, estava começando os Opalas. E o coronel comandante-geral, que é esse coronel que está aqui com o capitão Antônio, ele era comandante-geral, era um coronel do Exército. E ele tinha comprado um Opala vermelho. Aí paramos em Santos Dumont, fomos tomar um café, fazer uma higiene. E na volta, eu venho voltando, o tenente já estava na viatura, de bermuda e chinelão. Viatura caracterizada. E passou, 0 quilômetros. Assim. Aí passou um Opala assim, lá na estrada, na pista, voltando para Brasília. Aí eu olhei e falei, poxa, parece aquele velhinho de cabeça branca, parece coronel comandante-geral. Aí, mas o Opala foi embora. Aí eu, tranquilamente, vim, sentei na viatura. Nem comentou? Não, nem sentei na viatura, fiquei calado e tal. Aí vi quando eu vou chegando na viatura, o Opala vermelho parou atrás da viatura da PM, né? Aí eu olhei assim, vi que era o coronel, né? Tive certeza, né? Tive certeza que era o coronel. Meu Deus, cara. Aí o tenente Bichara, sentado lá e tal, e eu, tenente, o comandante-geral está aí do lado, num Opala vermelho. Aí ele falou assim, o coronel Ivanildo? Eu falei, Ele não botou o galho dentro, não. Ele levantou, entendeu? De bermuda, chinelão. Foi lá, bom dia, coronel, como é que vai o senhor? Mas vai fazer o quê, né? É melhor sumir, né, Alberto? Já tô lascado, já. Aí o coronel, tudo bem, bom dia, estou vindo do Rio, vou para Brasília e tal. E ele, como é que está o tempo lá? E ele falou, ontem choveu e tal, mas isso é o que eu estou lembrando do diálogo, né, entre o tenente com o coronel. E vocês estão indo, nós estamos indo para o Rio. Tá, perfeitamente. Então, boa viagem para o senhor. O tenente Ele viu que vocês estavam com a viatura? Bom, agora ele parou atrás para conferir, né? Que a viatura tinha os números era verdade, aqui no para-choque. Se não era Se era, aí viu, ele conhecia o tenente Bichara, né? Aí... Mas o tenente foi tão corajoso, né? De lá que ele falou, o tenente Bichara sempre foi corajoso. Depois eu vou contar até demais, né? umas passagens. É demais, Até demais, né? Para pegar uma viatura e ir para o Rio de Janeiro. Gente, foi incrível. Coragem, né? Muita, muita. Bom, aí fomos, já era sábado, aí ficamos sábado, domingo, segunda-feira nós retornamos. Só que quando chegamos em Brasília, nós viemos devagar, ele falou, vou devagar para chegar lá já de noite e tal. E quando chegou na guarda, aí ele falou, não, você vai para o quartel e qualquer coisa você dá um jeito de me avisar. Aí eu, perfeitamente, se der problema, vou dar um jeito de me avisar. Quando eu cheguei na guarda, eu me lembro do sentinela, arregalou os olhos assim quando ele viu a viatura. Nossa, mas tá um problema com essa viatura aqui, rapaz, onde é que você estava, não sei o quê. E fui pro quartel, recolhi a viatura, tal, fui pro alojamento,
tomei banho, troquei de roupa. E no outro dia, de manhã cedinho, quando eu botei o pé fora da companhia, eu só escutava assim, prende, prende! Foi preso, Alberto? Foi, né? Eu fui pro xadrez. Meu Deus, cara. Fui pro xadrez dei o jeito, né, de avisar, pegar se alguém da companhia de trânsito passar aí, tu me avisa aqui que tem um recado pro tenente e tal. Aí eu me lembro que era o Leonas, passou lá e falou, me viu lá e... Leonas, dá um jeito de ir na casa do tenente Bichara, que era na 315, que ele morava lá, e avisa que eu tô preso. Tá bom. Eu fui, passei o dia todinho no xadrez, só saía para depor na PM2, depor na PM2, depor E ficou quantos dias preso? Ele me soltou no mesmo dia. O tenente, né? O tenente foi na casa do coronel à noite, né? Chegou lá, eu vim me apresentar preso. Aí chamou, tocou a campainha lá, aí a esposa do coronel recebeu ele lá e tal. Quero falar com o coronel Ivanildo. Aí ele se apresentou ao coronel, disse que estava se apresentando preso. E aí o coronel perguntou para ele. Aí ele falou que foi sem autorização, que não tinha autorização, porque já estava todo mundo procurando a viatura, o que foi, quem mandou e tal, porque ele chegou em Brasília, o coronel... Sumiu, né? O coronel chegou em Brasília, o coronel Ivanildo, e chamou o comandante do batalhão para explicar o que a viatura tinha ido fazer no Rio, né? E aí ninguém sabia, né? Não tem viatura no Rio, não. Aí... Tem sim, eu não estou ficando doido. Eu vi o Bichara com um polícia lá, no Rio de Janeiro, chegando no Rio. Aí foram ver e tal, aí contavam as viaturas que estavam no pátio, contavam as que estavam na rua e contavam as que estavam baixadas na Polícia Federal, que eles não podiam abrir a porta lá, porque o tenente levou a chave e só chegava na segunda-feira. E na segunda-feira era feriado. E aí foi um rolo danado, porque o coronel Guimarães, que era capitão na época, era o comandante da companhia de trânsito. E o coronel, não tem viatura não, tá? São 3 baixadas, não sei quantas na rua e as que estão no pátio. Ou seja, nem sabia. Aí o coronel falou, não estou ficando doido, pô. O coronel Ivanildo falou, não estou ficando doido. Eu vi o Bichara em Santos Dumont com polícia. Não. Aí foram, para descobrir isso, não, é só na segunda-feira que eles descobriram, entendeu? E, Alberto, quais eram os desafios daquela época? Porque essa parte está uma parte mais essa tranquila, foi, né? Mas a gente está falando do início de Brasília, né? Sim, o início de Brasília por causa da polícia que veio do Rio. A nossa polícia é formada com o pessoal que veio do Rio de Janeiro, né? Os que estavam aqui em Brasília, na GEB, que aí eles perguntavam, faziam uma pergunta, você quer ser policial militar? Aí sim, aí foi, voltando um pouco, foi criado em Brasília a GEB, no início. Guarda Especial de Brasília. Guarda Especial de Brasília. E aí foi extinta a GEB, anos depois foi extinta a GEB, e foi criado o Departamento Federal de Segurança Pública. Isso, eu falo, tem muita gente da polícia que não sabe disso, né? Quando eu vendia terreno ainda, quando eu não estava na polícia, não tinha entrado na polícia ainda, eu às vezes pegava carona nesse ônibus, porque ele pegava PM, pegava Polícia Civil, Federal, tudo, e levava, né, para as cidades satélites. E eu peguei carona muitas vezes com esse ônibus, com o tenente, com o subtenente. E aí, quando foi extinto o Departamento Federal de Segurança Pública, foi porque foi criada a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, que não era só CBDF, não era Corpo de Bombeiro Militar, e a Polícia Federal. Aí, então, o pessoal escolhia lá, você quer ser o quê? Não, eu tenho um curso de Direito, eu vou ser delegado. Aí o outro, você quer ir para a Polícia Federal?
Não, eu não quero ir para a Polícia. Isso são as histórias que eu sei, né? Aham. Não, eu não quero ir para a Polícia Federal porque vão me mandar lá para a Amazônia e eu vou ter que levar minha família, ou minha família vai ter que ficar aqui. O pessoal não queria ir. Então, optaram pela PMDF, pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Foi muita gente para a Polícia Federal também. Entendi. Houve essa divisão, então, de forças, a gente pode falar. Antes eram todos um grupo E só. a Polícia Militar veio do Rio. Não era muito bem vista no Rio, porque naquele tempo era difícil, ganhava-se mal, entendeu? Não tinha muita perspectiva. Tanto é que tem gente que foi embora aqui, nossa corporação, foi embora para casa como cabo. Não é? Naquela época era muito difícil. Era difícil, o concurso para ir, para subir na vida, é difícil. E eu vou falar uma coisa que era a maioria analfabeto. Entendeu? Era difícil, mas... Mas me diz uma coisa, Alberto, mas assim, era difícil para você exercer a profissão? Tinha muito crime? Quais eram os tipos de crime? Não, os crimes não era tanto dia? assim, entendeu? O índice de criminalidade era bem pouco. Uma vez ou outra aparecia um cara. Depois que foi criado, aqui tinha o Morro do Urubu, que era ali perto do Núcleo Bandeirante. O pessoal saiu dali do Morro do Urubu, o governo tirou dali e jogou para Ceilândia. Aí foi feita a Ceilândia, entendeu? Que era tudo de chão, poeira. Esse Morro do Urubu, ela tipo onde fica Parkway ali, tipo? Não, é bem na entrada do morro, onde que tem um museu, que tem um hospital de madeira ainda. O Morro do Urubu era ali, era ali atrás. Entendi. Entendeu? Aí foi tirado dali e foi criada a Ceilândia. Não tinha setor O, não tinha Samambaia, não tinha nada. Isso foi depois. Isso foi bem depois. E aí aparecia um bandidinho assim e tal, aí a polícia ia lá e eliminava. Então assim, é bem mais tranquilo do que hoje, né? Que a gente está vendo tranquilo. assim, que a gente começa a ver PCC aparecendo aqui. Não tinha facção, não existia isso, né? Era quadrilha, de ladrão, 5, 6 assim. ladrãozinho de bate-carteira, essas coisas assim. Eram essas as ocorrências que a gente pegava. E como eu fui para a companhia de trânsito, eu pegava mais ocorrência de trânsito, né? Que aí deveriam ter bastantes, né? Sim. Essas pistas largas sempre foram assim, sempre. né? E foi, sempre. Um convite para correr, né? Convite para correr. Era excesso de velocidade mesmo. E naquele tempo, você colocava... Por exemplo, no eixinho lateral leste-oeste, você posicionava a viatura numa faixa, da faixa da esquerda, e ninguém ultrapassava pela direita. Entendeu? A ultrapassagem é pela esquerda, mas ninguém ultrapassava pela direita. Quando ultrapassava, você dava um toque na sirene, entendeu? Aí o cara recuava. Tal. Aí as ocorrências de trânsito era esse estacionamento. Também, né? Então você foi para o batalhão de trânsito antes de ir para o batalhão de moto. Isso. Que aí você entra na PM porque você era motorista profissional. Né? E aí como é que você chega nas motos? Como é que eu chego nas motos? Porque você foi comandante 4 vezes, né? Fui comandante. No pelotão de motociclistas, eram essas motos. Aquelas velhas, antigas, entendeu? Como é que é o nome dessa marca, dessa moto? Harley Davidson, de 1.200 cilindradas. Harley Davidson, né? Sempre foi Harley Davidson. Maravilha. Isso que era moto. Isso que é moto, né? Isso era moto. Hoje, né? Tanto é que eu fui consultado sobre quando foi para tirar a Harley Davidson. Eu fui consultado, fiz um parecer. Entendeu? Dizendo que não. E eu dizendo que não, que a moto de polícia era Harley Davidson. E aí o coronel me chamou e falou comigo: Alberto, é porque o mercado japonês está dominando o mundo em motocicletas, são motos mais leves e tal. E a Harley Davidson não tinha peça. Naquele tempo, a peça, para a gente ter uma peça, era assim. Mais complicado, né? Complicado. Aí o que aconteceu? Apareceu o curso de motociclistas. Entendeu? Apareceu o curso de motociclista e eu fui fazer o curso.
Tem já sabia andar de moto, né? De moto já corria da polícia. Aí eu fui fazer o curso de motociclista e aqui tem um jornal aqui que diz que foram 126 inscritos. Dos 126, só 12 foram selecionados para fazer o curso de moto. Rapaz, competitivo o negócio, hein? Né? Do curso de motociclista, que foram os 12, 3 foram desligados durante o curso e os outros 9 foram para a rua, mas assim, devagar. Não era, pega lá e vai, não. O Coronel Tony, ele era exigente nessa ponta. O cara tinha que ser motociclista mesmo. E nessa foto aqui, tem os PMs aqui, é só o Tenente Otônio e o que era na época Cabo André, só de PM. Os outros todos eram da 1ª DP, da Criminalística, do Detran e da Polícia Federal. Aí foram retornando, esse pessoal foi retornando. E precisava de motociclista. Então abriram, aí a minha turma, que é a de 72, foi a primeira turma de motociclista. Olha que porque antes o Coronel Ottoni, o Tenente Ottoni, ele escolhia a dedo assim. O cara tinha um porte e tal, ele falava, você quer ser motociclista? Aí a pessoa concordava, né? Sim, quero ser e tal. Ou então não queria. Aí muitos deles começaram a fazer o curso e desistiram. Não era curso, era um estágio, entendeu? Isso o Tenente Montanha pode, uma hora aí, explicar isso para vocês, o Filemon. Aí eu vim para fazer o curso. Aí, quando foi no dia da apresentação, nós fomos apresentar a Companhia de Operações Especiais, os 12 que foram selecionados para fazer o curso. E aí o capitão Ottoni, ele já era capitão, porque aí já passou a ser Companhia de Operações Especiais, né? Que isso também é um detalhe muito importante que a gente deve falar sobre a criação da companhia, por que foi daquele jeito. E aí, porque eu vou explicar agora daqui a pouco, só deixa eu te falar aqui sobre... Aí o capitão Ottoni me viu lá na fila, era o último da fila. Aí ele falou, Alberto, o que você está fazendo aí? Aí eu falei, eu vim fazer o curso. Eu passei para fazer o curso, tal, que naquele tempo o curso era difícil de fazer as provas. Tanto é que foi 126, só 12 foram fazer o curso. Aí ele falou, você não tem 1,70 m? Eu falei, não tenho. Então por que você foi selecionado? Eu falei, porque, no boletim não pediram a altura. Aí o Ribeiro era cabo, que era auxiliar dele, era o braço direito dele. Aí o Ribeiro, pega o boletim lá, não sei o quê. Aí foram lá, pegaram o boletim, olharam. Não falava de altura. Não falava de altura, falava de tudo, conhecimento de trânsito. E tudo você tinha. Aí eu tinha isso tranquilo, né? Que eu vim da companhia de trânsito. E aí, legal, cara. E aí ele falou, bom, eu vou deixar você fazer o curso só para você ter o brevet. Porque você sabe que você não tem condição de pilotar uma Harley Davidson dessa e tal. Aí eu, perfeitamente. Então, eu pedi para ele me devolver no mesmo ofício. Não, capitão, o senhor me devolve, eu quero voltar para a companhia de trânsito. Aí ele falou, não, eu vou deixar você fazer o curso, você vai ter o brevet. Tá bom. Aí ele falou para mim, não, você sabe que você não tem condição de pilotar uma Harley Davidson de 480 quilos. É grande. Aí eu, tudo bem. Voltei, fiz o curso, né? Fiquei lá. Durante o curso, 3 foram desligados, porque não tiveram condição de... E você também deve ter tido um destaque, né? Porque, afinal de contas, você andava de moto há muito tempo. Pois, então. Aí, para mim, foi fácil, entendeu? E o meu sonho era pilotar Harley Davidson, né? E teve oportunidade, E tive a oportunidade. Aí, terminou o curso, 3 aprovados, né? Foram 9 aprovados, mas só 3 ele pediu para ir para a rua, para chamar para ir para a rua. Você estava no meio? E aí o Ribeiro falou, Ribeiro, quem são os 3 que você escolheu para ir para a rua? Ele falou, Alberto, o Salgado e, se não me engano, Moreira.
Aí o... Não, Alberto não, você está de brincadeira comigo. Não, é o Alberto. Aí falou, vamos fazer o teste com o Alberto. Aí botou 3 cones no meio da rua lá, foi lá para frente, me chamaram lá, tu vai, o capitão quer ver você pilotar aí. E nisso eu fui amparado pelo Filemon, né? Filemon, que foi o melhor motociclista para mim, na polícia foi o melhor motociclista, foi o Filemon. O Filemon disse que não, que ele não é o primeiro. Quem foi o primeiro motociclista, o melhor motociclista, foi esse aqui, o Nunes, que faleceu num acidente, mas não de moto, num acidente de carro. E eu me colei com o Filemon, entendeu? E o Filemon me jogou na W3 e aqui gritava comigo, junto! E eu chegava junto dele e tal, um trânsito danado, porque o trânsito tudo era na W3, não existia... Avenida Principal, né? Era a Avenida Principal de Brasília. Naquela época era bem movimentada, né? E aí eu saí motociclista. Legal. Passou uns tempos, assumiu o pelotão de motociclista. Primeiro foi o Tenente Velida, né, que está nesse jornal aqui, que ele é o primeiro, né, de macacão preto. Uhum. Aí depois veio o Montanha, que tá de macacão, que o Montanha foi o melhor, para mim, o melhor mecânico de Harley Davidson que eu conheci, Montanha. E aí estão esses outros motociclistas todos. E aqui o jornal fala que o Filemon... Vocês já estão fazendo acrobacia. Já fazendo acrobacia. E eu me meti nessa da acrobacia também. E fui incentivado, por tempo depois, pelo Coronel Souza Pinto, que era tenente, foi comandante do pelotão de motociclista. Se não me engano, foi o terceiro. E foi nosso comandante geral. E foi nosso comandante geral como coronel. Como coronel. Né? Alberto, me diz aqui, eu quero que você elenque somente 3 fatos assim que marcaram na sua memória durante todo esse período que você teve na Polícia Militar. 3 episódios assim que foram assim, você sempre lembra. O que eu sempre lembro foram as escoltas. Então, vamos lá. Escoltas de autoridades. Escolta de autoridade, né? Isso foi primeiro. Porque a gente precisava passar uma imagem para a autoridade de que nós éramos capazes e tínhamos competência. E quais foram as autoridades? Isso aí foi muitas. Só o presidente dos Estados Unidos veio 2 vezes, 2 presidentes. Entendeu? O Papa veio 2 vezes. Eu sou o único que tenho a bandeira do Papa, a bandeira do Vaticano. Olha que legal! Eu ia trazer para vocês, agora eu vou mostrar todas, inclusive suja de graxa, que era da moto, entendeu? Uhum. E daí eu fiz escolta para 2 papas, foi uma escolta muito importante. E tem uma foto com a prima da rainha da Inglaterra. Olha aí, cara. Foto com o Papa você não tem, não, né? Com o Papa não, eu vou explicar por quê depois. Aqui está essa princesa. Ela era princesa, é princesa. Prima da rainha da Inglaterra. Aí estou eu, Filemon, o príncipe Agnus, que está aqui autografado embaixo. Embaixo tem o autógrafo deles. Né? E só nós 3 fizemos essa escolta para ela e ficamos uns 3 dias em Brasília. Isso foi uma das grandes. E as Miss? As Miss também, né? Aí tem também aqui a do Emerson Fittipaldi, quando ele foi campeão a primeira vez que veio a Brasília. Que legal. E tem o Pelé também, que veio, quando ele marcou os 1000 gols, ele também veio para Brasília. Ficamos o dia todinho com ele. E a das misses, né, que aí já era um sacrifício que a gente fazia, porque cuidar daquelas mulheres todas. Lindas, né? Maravilhosas. Meu Deus do céu. Todo mundo de olho, né? Todo mundo de olho. Manter a segurança ali. É verdade. O coronel Jair era o chefe da segurança e ele chamava a gente e tal, e do tratamento, com as mesas e tal, tudo bem. Depois, as acrobacias, que o Coronel Souza Pinto, que era tenente,
vamos fazer acrobacia. Vamos fazer acrobacia. Depois eu vou falar sobre o... Mostra pra gente o pelotão. Isso. Agora aqui, estou eu aqui. Essa moto, eu venho cambaleando em cima dela. Veja que o pneu dela está numa direção e eu estou no outro. Né? Isso, o Filemon que inventou isso. E eu acompanhei o Filemon. Vocês são amigos até hoje, né, Alberto? Somos amigos. Somos compadres. Ele é padrinho do meu primeiro filho. Bom, então, além das acrobacias, né? E das escoltas. E das escoltas, né? Um outro fato marcante foi... Isso aqui é... Isso aí é a escolta do presidente Collor. Escolta do presidente Collor. Né? Aquele Rolls Royce que... 91, né? 91. 91. A gente estava chegando em Brasília. E eu estava entrando na Polícia Militar. 91. O Alberto já fazia escolta já. Já. Eu era cadete, primeiro ano. Muito bom, hein, cara? Deixa eu ver. Muito legal. E a minha passagem também pela segurança do governador, que eu tive com 2 governadores. Na Casa Militar. Na Casa Militar. Que não era Casa Militar, era Gabinete Militar. Quem era o governador naquela época? Você Zé lembra? Aparecido de Oliveira. Zé Aparecido. Era aquele governador indicado, né? Não era Aparecido eleito. foi indicado pelo presidente da República. Isso, exatamente, naquela época. E depois o Roriz foi indicado também, e aí do outro governo dele ele teve eleição, né? Passou a ser eleito pelo povo. Alberto, conta uma história curiosa, assim, uma coisa assim inusitada que aconteceu com você na sua carreira. Você lembra de uma coisa assim que foi assim, diferente? Fala assim, pô, como é que acontece o negócio? Diferente, eu até nem não posso falar, porque isso... Pode falar, depois a gente edita, não se preocupa não. Foi reservado pelo tempo que eu tive no... Aqui, né? Vamos fofocar um pouquinho aqui. Depois a gente corta. Cabe memórias, cabe fofoca, não. Memórias, não. Se não puder contar, que eu falei, estava falando com a Fran, é uma coisa muito... Ainda tem muita gente aí no governo, e eu não posso falar sobre isso, entendeu? Sim, não, sem dúvida Mas, Alberto, eu acho que a sua vida inteira na PM, se a gente for analisar, e eu analisando aqui, foi inusitado. Porque, assim, primeiro você começa a fugir de policial, depois você vira policial, aí você entra, você não tinha a altura para entrar, mas aí você entra porque você era um profissional. E aí você entra, aí você vai para o batalhão de motos. Mas não tinha altura para ser motociclista. Mas você já tinha competência, porque você também já andava de moto. Então, assim... Eu vou falar uma coisa aqui. Eu fui sargento, eu fui soldado, cabo, sargento, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro, tudo em cima de uma motocicleta. Coisa boa, né, cara? Viu? Que legal. E eu fui um sargento muito ativo. Eu não esperava o oficial me dar uma ordem. Se o meu problema era aquele, se o meu trabalho era aquele, o que eu tinha que fazer, eu fazia sem... E fazia bem feito, né? E fazia bem feito. Tanto é que na segurança do governador... O coronel Sérgio de Oliveira Coelho era o chefe da segurança. E uma vez falaram para ele, não, eu vou botar o fulano que tem altura, Alberto não tem altura. Ele falou, negativo. Esse cara aí vai me dar problema. E o Alberto tem confiança nele. Entendeu? Aí me botava na segurança do governador, porque antes eu era da primeira-dama, segurança da primeira-dama, que é uma segurança diferente, né? Mais tranquilo, né? O vestimento é mais casual. Ela tem o chá das 5 na casa da fulana, entendeu? Exatamente. Outros compromissos, entendeu? Não tinha violência nenhuma. E já com o governador, eu pisava no pé de muita gente, que todo mundo queria um lote, e saía grudado no governador, e a gente sofria com isso. Entendeu? Mas é uma experiência interessante também. Eu passei pela Casa Militar durante 8 anos com o governador Roriz. É uma experiência diferente do dia a dia de um policial, né? Mas a gente aprende muita coisa. Aprende muita coisa. A questão política, né? Da autoridade ali. Então, do tratamento com o público, a autoridade
ela na sua vida íntima, ela é de uma forma, na vida pública é completamente diferente. Então, assim, a gente aprende muito os bastidores. sobre os bastidores. Então, a gente aprende muito sobre gente, né? E você aprende a conviver com a pessoa. Você exatamente. Tem que separar o segurança da autoridade. Exatamente. Mas você tem que saber os detalhes dele. O governador Roriz, por exemplo, ele tinha um defeito na mão. Você sabe. E a gente, assim... Ele para ir no jantar, ele pegava... a mão dele era dura, assim. Aí ele cravava o garfo, assim. Era verdade, é verdade. E aí, ele, quando ia botar a comida na boca, ele não gostava que os repórteres ficavam em cima e tal. Não, e eu ficava tirando fora, entendeu? Como? Protegendo a imagem dele, né? Eu entrava na frente do repórter, entendeu? Não deixava, e ele me olhava e tal, entendeu? Não, e a gente vocês observa dois trabalharam com o Roriz. Sim, incrível. E a gente observa que, assim, a gente só permaneceu esse tempo inteiro, eu permaneci 8 anos, dos 2 mandatos dele, né? Porque a gente sabia exatamente ser discreto. Ser discreto, A discrição é fundamental. Fundamental. Nessa profissão, né, de segurança, de uma autoridade e tudo. Né? E deixar a autoridade confiante, né? Sim. Ela poder se comportar da maneira que ela quiser, sabendo que o segurança está ali, não vai sair falando, não vai sair falando da vida privada dela, é um negócio muito... Eu aprendi muito com o governador Roriz, cara, muito. Eu gostava muito dele. Isso, ele é um cara legal, tranquilo. Então, é o seguinte, antes de nós falarmos sobre isso, era sobre o pelotão, as acrobacias. O que começaram as acrobacias com o Souza Pinto? Não foi com o Souza Pinto que começou. O coronel Souza Pinto, ele viu no jornal... Na época era tenente. Era tenente, primeiro tenente. Foi segundo tenente, depois primeiro tenente. Ele viu no jornal uma foto do coronel Ever da Silva Nogueira. O senhor já ouviu falar nele? Eu não lembro. Ele veio do Rio. Ele foi o comandante, como tenente lá no Rio de Janeiro, ele foi comandante do pelotão de motociclistas, lá no Rio de Janeiro. E ele montou uma escada... Veio com a turma do Rio para cá? Veio. Ele montou uma escada lá no pelotão de moto, ele chegou aqui como capitão. Aí ele montou uma escada e ele conseguiu colocar 29 homens. Nós batemos recorde com 22. Ele colocou lá no Rio de Janeiro 29 homens. Nossa. Aí o Souza Pinto viu aquela foto e falou, poxa, a gente podia fazer aqui também. Aí começamos a fazer as acrobacias, colocamos primeiro 22 homens. Aí quando foi no aniversário do Exército, não sei o que foi, porque nós fazíamos no aniversário da polícia. Aí o Exército conseguiu colocar 23. Aí o Souza Pinto, não vamos ficar para trás, não. No outro ano nós colocamos 29, ou 25. 25. E quantos homens hoje o Exército coloca naquela... 50. Eu bato palma para eles. 50. Tá, em cima de uma moto. No Guinness Books. Incrível, hein? Tá registrado. 50 é uma companhia. Incrível. Agora, veja bem essa foto. Isso aqui é uma Honda, não é Harley Davidson. Eu consegui colocar 12 em cima dela. Sim. Entendeu? Eu estou aqui em cima. Perfeito. Eu sou o primeiro, a bandeira, e eu consegui colocar 12 homens. Que legal, cara. Agora, o senhor sabe muito legal. Que todas essas paixões de Alberto pelas Harley Davidson e tal, mesmo assim, Alberto nunca conseguiu ter uma moto própria porque ele tinha uma Mercedes, é isso? O senhor sabe que toda a minha vida eu queria ter uma Mercedes. Não foi possível, eu casei com uma. Maravilhosa. Minha mulher chama Mercedes. Legal, e Mercedes não queria que Alberto tivesse outra moto, porque afinal de contas ela já tinha, né? Uma Mercedes, para que é uma moto, né? Mas Coronel, voltando ao assunto aqui, eu falei para o senhor sobre a demonstração da aeronáutica lá no eixo. Um tenente ficava com o megafone falando o que acontecia, o que ia fazer e tal. E nós fizemos. Aí, esse sargento aqui, o sargento Bessa, que é o primeiro aqui, ele era o comandante do pelotão motociclista, ele subiu na escada e sentou no último degrau. Aí,
nós botamos a escada em cima da nossa moto. Quando eu já entrei na polícia, que fui pilotando moto, o Coronel Souza Pinto incentivava demais a gente para fazer escolta. E o Coronel Lauro, que era o comandante da Companhia de Operações Especiais. Aí nós colocamos 22 homens, né? Aí eu pensei comigo, olha, o sargento subiu na escada sem ninguém pilotar. E aí o Souza Pinto ficou incentivado. Falei, eu vou fazer, eu falei para ele. Eu vou subir na escada. Aí, cuidado, não sei o quê e tal. Mas naquela pista que tem hoje ali na frente do choque, ali não tinha quebra-mola, não tinha nada. A gente fazia. Mas como assim? Subir na escada, deixar o... A moto vai... Tá aqui. Deixar a moto sem o piloto e... Começa assim. Liga a moto e vai. Vai subindo na escada. Eu subo na escada. Olha. Aí depois eu defraudo a bandeira. Nossa. Entendeu? Aí depois sobe todo mundo nela. Uhum. Entendeu? Muito legal. Aí eu pensei comigo, olha, se o sargento da aeronáutica fez, eu vou fazer também. Lógico. Aí eu fiz. Lá na Companhia de Operações Especiais tinha um tenente chamado Felipe. Ele era oficial de educação física. E ele foi sargento, foi subtenente e chegou a segundo tenente. E aí ele um dia me chamou para ir lá fora, na frente do choque, ele falou, eu vou subir nessa escada e vou plantar bananeira. Ele falou para mim. Meu Deus. Aí tá legal, vamos lá. Aí fomos lá para fora, peguei a motocicleta com a escada, fui lá para fora e ele plantou bananeira e eu pilotando a moto. Aí eu pensei comigo assim, olha, já que o sargento Bessa subiu na escada sem ninguém pilotar a moto e o tenente Felipe subiu e plantou bananeira, eu vou fazer isso também. Gente, eu vou subir, eu vou plantar bananeira. E a moto sem ninguém também. E tá aqui no eixo rodoviário, no aniversário da polícia, todo mundo assistindo. E o orgulho que eu tenho dessa foto, porque foi assinada aqui pelo Carlos Miranda. Sabe quem foi o Carlos Miranda? Não, quem é? O vigilante rodoviário nos tempos de 1960. Que eu era doido com ele. Ele tinha um cachorro chamado Lobo e ele me autografou. Ele veio em Brasília para uma exposição que teve aqui de segurança pública e eu pedi e ele autografou essa foto para mim, que ele falou, Alberto, realmente, eu nunca vi na minha vida alguém fazer isso. Que legal, Alberto. Parabéns, cara. Muito bom, eixo, muito né? legal mesmo. Muito legal mesmo. Meu irmão, você hoje é um veterano da Polícia Militar, assim como eu também. Essa história que veterano morre depois de 5 anos que vai para a reserva, isso nós estamos conseguindo superar isso, graças a Deus. Tá. Né? Hoje a CAB, inclusive, tem vários programas, até para ajudar o policial, porque às vezes o policial vai embora realmente, né, e se envolve com álcool. Fica esquecido. Né? Mas isso é o que aconteceu. Cai numa depressão, né? Aconteceu com a nossa polícia. Então, o pessoal assim, que veio do Rio, encostou a barriga no boteco, acabou. E realmente a gente tinha muitos problemas assim na Polícia Militar, né? Do policial ir para a reserva e ser esquecido. E ele mesmo, né? Também sem se importar, entrava, enfim, não procurava uma outra atividade para fazer. Exatamente. Né? Que é muito importante a gente procurar sempre uma atividade extra Polícia Militar, assim, principalmente nos últimos anos de carreira, né, Alberto? A pessoa tem que estar preocupada. Você tem que se preparar. Exatamente, se preparar para a reserva. Para a reserva. Isso, entendeu? porque senão vai encher o saco da mulher. Eu coloquei em casa, na minha cabeça que seriam 30 anos. Falei, eu vou ficar na polícia 30 anos. Acabou. Para não ficar atrapalhando ninguém que está lá embaixo quer subir. Exatamente. É isso? Pensamento correto. Exatamente. Foi o meu pensamento desde quando eu entrei na polícia. E quando eu já estava para ir para a reserva, o coronel
Renato Azevedo, que era o comandante Azevedo, que Deus do núcleo do... Isso, foi. Me chamou lá e pediu, falou comigo. Ele e o Souza Pinto, na sala dele, lá na 307, onde que era o núcleo do batalhão de trânsito. Isso. E ele falou comigo para que eu continuasse, que ele ia me dar o pelotão para comandar e não sei o quê. Olha, coronel, eu sinto muito, mas... Fechou os 30 anos. Eu fechei os 30 anos e vou embora agora viver para minha família. E aí eu não parei. Não parei porque eu entrei na Federação de Tiro. Olha aí. Participei de vários campeonatos, inclusive na equipe da PM, que ganhou por nossa causa. Eu incentivei o Coronel Lobo, que era capitão, eu incentivei ele para ir para a federação. Alberto, o que é ser veterano para você hoje na Polícia Militar? Qual é o recado que você manda para essa garotada jovem que está entrando agora na polícia? Eu tenho visto. A polícia ela modificou muito. O que acabou com a Polícia Militar foram duas coisas. Vou falar isso aqui para vocês. Foi o telefone celular e a Câmara Legislativa. Entendeu? Entendi. Por quê? Você prendia o cara estava errado, preso, sem carteira, sem documento, sem nada. Pegava o celular, deputado, entendeu? Aqui e tal, meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa. Entendi. E qual o recado que você manda para esse pessoal que está entrando, que quer entrar na Polícia Militar? Sim, eu estou só falando assim do que era a PM e do que é hoje. A PM modificou muito, ficou muito boa. Ora que se naquela época nós tivéssemos as condições que temos hoje. É verdade. Nós não tínhamos, não tinha um fundo de segurança. Fundo constitucional, né? Constitucional não existia. Era difícil para comprar as viaturas. Era difícil. O salário era... Eu falo assim porque eu sempre fui ativo. Eu fui ativo como civil na vida, fui ativo como militar, como policial militar, e fui ativo cabo, sargento, tudo. Eu não deixava passar nada em branco. Eu sempre, é o que eu falei para o senhor, eu me adiantava ao pensamento do comandante. Tá certo. Entendeu? Muito bem. E hoje a polícia modificou, ficou muito boa, mas só que perdeu o sangue de polícia. Entendeu? Perdeu. Não tanto por culpa deles, não tanto, pelas condições que é hoje o nosso país. O sistema judicial, as leis, né, as leis que às vezes protegem audiência de custódia. Você pegar um tarado que estuprava uma criança e tal, era uma coisa. Hoje, você pega, se você encostar a mão nele, você está enrolado. Está enrolado. É verdade. É verdade, Alberto. Gente, e assim a gente está finalizando mais um programa Cabo Memórias, né? Hoje tivemos o Alberto aqui, Tenente Alberto, da turma 69. Alberto, muito obrigado. Esse espaço aqui está à sua disposição e aos seus companheiros de turma, né? Para o próximo programa chamaremos outra turma, outros componentes, para a gente dar sequência desse histórico da Polícia Militar que a gente está montando aqui na CAB. Certo, né? certo. Esse programa ele vai ao ar daqui uns dias, a gente vai já só fazer algumas edições, né? Para ficar mais bonito, colocar nossa logomarca, etc. e tal, né? Fran, fala alguma coisa? Eu quero dizer que foi um prazer. Muito obrigada por dividir com a gente tanta história, né? Eu acho muito legal, porque sempre quando vocês vêm falando da vida de vocês e falando da PM, vocês também falam de Brasília, vocês contam a história do país. Então, assim, eu quero te agradecer muito pela generosidade de ter contado tanta coisa. Olha, e parabéns. Agradecimento, eu agradeço mais do que vocês a mim, porque... É o que o coronel estava falando. Vai para a reserva, o cara se apaga. Não. Eu fiquei tão ligado em polícia, porque das minhas veias ainda corre o sangue de policial militar. Com certeza. Entendeu? E eu falo,
quando foi para mudar de pistola, de revólver para pistola, eu habilitei o 1º batalhão, porque foi com esse coronel aqui, o Coronel Matias. Coronel Matias. Me chamou para eu, por ser da Federação de Tiro, nem sei onde é que está a foto dele, acho que eu separei aqui. Ele me chamou para ajudar a habilitar, e eu tenho orgulho de dizer que foi um curso que nós demos para o 1º Batalhão, o 12º Batalhão e para a Casa Militar. Entendeu? E eu vou te falar, na reserva eu ia com todo prazer para ensinar, para ver como é que era, porque nós pegamos uma época aqui e que nós colocávamos um plate e um popper, que é aquele de ferro que tomba quando você atira, a 10 metros. 10 metros não é nada. O policial não conseguia acertar. E quando era terminada a instrução, eles já conseguiam, entendeu? Maravilha. E eu falava assim, não, eu tenho medo de vocês, porque eu agora estou na reserva. A minha família depende de vocês, entendeu? É verdade. Eu e minha família dependem de vocês. E vocês não conseguem acertar um pepper a 10 metros. Entendeu? Tem que treinar mais. Tem que treinar. Roberto, meu irmão, olha, muito obrigado. Gente, eu que agradeço a oportunidade. Estamos juntos. Pessoal, até o próximo programa, hein? Um abraço. Muito obrigado, um abraço.